Senador questiona os rumos da CPI e pergunta a outros senadores se vão permitir tirarem o título do Botafogo outra vez em 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou Marcos Rosa, esse daqui é meu canal, mas ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. Bom, a CPI, da manipulação dos resultados, das bets esportivas, que acontece desde o ano passado. CPI essa que o John Textor já deu o seu depoimento e apresentou provas aos senadores, inclusive o Romário, Cajuru e o senador Portinho, que tem sido dos grandes aliados do Botafogo, estavam presentes neste dia. Acontece que na última semana aconteceram atualizações nesse caso, as discussões voltaram à tona e o Botafogo pode ser prejudicado por essas novas notícias. Acontece que o UOL começou a perseguir John Textor e o Botafogo e na última semana fez acusações gravíssimas ao jogador do Glorioso, Luiz Henrique, dizendo que ele estaria envolvido em manipulação de resultados de jogos em consequências a apostas esportivas, junto com o Paquetá. A questão aqui, o Paquetá está sendo investigado lá na Inglaterra e há muitos indícios do seu envolvimento. Já o Luiz Henrique não há nenhuma acusação da Federação da Espanha, que era onde o jogador atuava. Mas mesmo assim, o UOL decidiu incluir esse jogador nessa discussão, o Luiz Henrique nessa discussão, para tentar prejudicar o Botafogo. Com essas acusações do UOL, a CPI decidiu então chamar o Luiz Henrique para prestar depoimento, cara. O que poderia com certeza mudar mentalmente, tá? O foco do jogador do Botafogo, que é um dos principais do elenco, e por consequência tirar o Botafogo da briga do título do Campeonato Brasileiro. Era uma forma de desestabilizar o jogador do Botafogo e com isso desestabilizar o John Textor, que é um que briga, um dos caras que estão dando a cara contra a manipulação dos resultados esportivos aqui no Brasil com as apostas esportivas, e isso poderia sujar a imagem do John Textor, que na minha opinião é o grande objetivo do UOL, e consequência disso seria o Botafogo perder o foco completamente do Campeonato Brasileiro. E acreditem, adivinhem, no colo de quem cairia o Campeonato Brasileiro de 2024? No colo do Palmeiras. E aí com isso, com a possível convocação do Luiz Henrique para depor na CPI, o que é um absurdo, já que não há nenhuma acusação formal contra o jogador, não há nenhuma investigação contra o jogador lá na Espanha, que seria o país onde ele estava jogando, e teria se envolvido neste caso, e aí não faria muito sentido a convocação do Luiz Henrique aqui no Brasil, numa CPI de apostas esportivas. E aí o senador, deixa eu ver aqui até o nome dele, o senador Omar Aziz, defendeu o Botafogo e questionou se vão permitir tirarem o título do Botafogo em 2024, porque ele acredita que a convocação do Luiz Henrique para depor poderia ocasionar isso e não faz muito sentido. Vamos dar uma olhadinha no que o deputado falou e aí eu quero saber a sua opinião. Então não é outra coisa, o governo está demorando, eu não sei por que não tira do ar as bets. Agora mesmo estão querendo convocar o jogador Luiz Henrique do Botafogo. Ora, querem tirar de novo o título do Botafogo? Não, o ano passado, senador Renan, no início do campeonato, tinha 6 times da Série A do Campeonato Brasileiro envolvidos com manipulação de resultado. Eu fiz um discurso, pedi para que se parasse o campeonato naquele momento, se declarasse o Botafogo campeão. Levaram na gozação. Está aí o que está dando hoje. Famílias endividadas. Só a Confederação Nacional do Comércio, senador Ariovisto, diz que do ano passado para esse ano, 11% a menos se comprou nesse país. Um total de 11 bilhões a menos na economia, que é uma economia que o dinheiro fica aqui no Brasil e circula. Então tá aí, o senador questiona que a convocação do Luiz Henrique poderia tirar novamente o título do Botafogo, num absurdo que todo mundo já sabe que é, e já temos atualização sobre esse caso, que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora também, que após a solicitação do Omar Aziz e também do senador Portinho, o presidente da CPI, que é o Jorge Cajuru, retirou de pauta a votação para a convocação do Luiz Henrique
do Botafogo. Fica aqui nosso agradecimento também, tanto ao Dr. Carlos Portinho, que tem sido um braço aliado do John Textor lá na CPI, também ao senhor Omar Aziz, né, pela consciência de entender que a convocação do Luiz Henrique em meio, né, ao Campeonato Brasileiro poderia sim desestabilizar o Botafogo, não trazer resultados, né, para a investigação, já que o jogador não tem nem nada contra ele, e ainda assim prejudicar o Glorioso, cara. Eu queria muito saber a sua opinião sobre a perseguição do UOL referente, né, ao John Textor e ao Botafogo, e essa possível convocação do Luiz Henrique para depor na CPI. Para mim, seria um tiro no pé da CPI, podendo beneficiar o Palmeiras e prejudicar o Botafogo. Vamos ficar de olho nos próximos passos, né? Tomara que o Luiz Henrique continue focado em jogar futebol e não deixe, né, a sua mente desfocar do que realmente importa para prestar atenção nessas coisas extracampo. Vamos torcer para que dê tudo certo. Faltam 9 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e eu estou muito confiante de que podemos sair campeão tanto do Brasileirão quanto também da Copa Libertadores. Valeu, falou e até o próximo vídeo.